Sexta-feira, dia 24 de novembro, portanto, nós começamos com a análise da enquete do dia de ontem aqui do Repórter Cultura, a enquete do dia de ontem que repercutiu a questão das apostas esportivas, né? Se as apostas esportivas devem ser tributadas ou não. Afinal, a Comissão de Assuntos Econômicos, o CAE, do Senado Federal, aprovou na quarta-feira, dia 22, o projeto de lei que busca regulamentar e tributar as apostas esportivas conhecidas como bets. E esse assunto certamente vai tramitar agora no Senado, depois na Câmara dos Deputados também, e a gente pedindo para você, as outras apostas aí, Loteria Federal, a loteria esportiva, enfim, a Loto Fácil, Loto Mania, todas essas loterias têm a sua tributação. Essas apostas esportivas aí pela internet, enfim, essas ainda não têm regulamentação e não tem tributação envolvida. Vamos ver o que as pessoas acharam aí na sua opinião a respeito desse assunto no dia de ontem. Olha só, o gráfico está ali para você. Nós tivemos aí 66% das pessoas que votaram dizendo que sim, acham que as apostas esportivas devem ser sim tributadas. Essas apostas que são feitas aí pela internet, as populares bets. E 34% achando que não devem ser tributadas. Então, o pessoal achando que sim, já que as outras loterias, outros tipos de jogos são tributados aí no nosso país, então que também sejam tributadas e regulamentadas essas apostas esportivas que são feitas aí através da internet. Obrigado para você que participa sempre aí das nossas enquetes hoje. Daqui a pouquinho a gente repercute também a enquete do programa de hoje. E a Fundação de Cultura e Turismo de Timbó realiza no dia 2 de dezembro a segunda Conferência de Cultura do município. O evento é aberto a toda a comunidade e acontece no Centro Integrado de Cultura Ingo Germer, o SIC ali de Timbó, das 8 ao meio-dia. A conferência é um espaço de articulação, intervenção, troca de experiências e debate e visa aí construir alternativas para o desenvolvimento social e cultural da nossa cidade, através aí de políticas culturais e com a participação ativa da nossa sociedade civil. A abertura será com a palestra de Vanderlei Lazarotti com o tema Dando Conselhos, um novo olhar para o funcionamento dos conselhos municipais de cultura de Timbó. E logo após serão eleitos então os novos membros do Conselho Municipal de Política Cultural. A participação na conferência é gratuita e aberta a todos os interessados em contribuir para o desenvolvimento cultural da nossa cidade. Inscrições abertas para o 8º mutirão de castração animal lá de Indaial. A Prefeitura de Indaial, em parceria com o Instituto Bem Animal, está realizando o 8º mutirão de castração animal de 2023. A ação acontecerá no dia 12 de dezembro, terça-feira, no Centro Público de Castração, na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4600, no Ribeirão das Pedras. Gatos e cães poderão ser castrados. No caso de cães, as exceções são para as raças Pug, Bulldog, Pequinês e Lulu da Pomerânia. Os interessados poderão se inscrever por um valor social até o dia 6 de dezembro. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, realiza nesta semana uma mega operação de manutenção e conservação para recuperar a BR-470, principalmente no Alto Vale do Itajaí, que foi muito afetado. As fortes chuvas que atingiram o estado nas últimas semanas causaram danos consideráveis na rodovia e que é uma importante via de ligação entre o vale e o litoral. As equipes do DENIT estão realizando restauração do pavimento, reaterros, obras de drenagem, ampliação de pistas, limpeza e outros serviços para garantir o tráfego seguro e com fluidez na rodovia. Entre os principais pontos que recebem melhorias está o quilômetro 136 em Rio do Sul, onde a chuva danificou a base da pista. No local, as equipes do DENIT estão construindo um desvio para liberar o fluxo nos dois sentidos. A mesma solução também foi adotada no quilômetro 188 em Pouso Redondo, que vai ganhar uma pista extra depois das chuvas danificarem a rodovia. Também em Rio do Sul, próximo à Agronômica, o DENIT iniciou a construção de uma nova contenção de encosta a partir de um muro de pedras. A medida visa minimizar os constantes deslizamentos do local.
Realmente, né? Mega operação, muitos danos aí causados à BR-470 depois dessas chuvas intensas e que tendem a continuar ainda. A gente deve ter muita chuva durante os próximos meses, ainda com a atuação do El Niño aqui na região sul do país. Esperamos que pelo menos se essa chuva venha, que ela venha de forma espaçada, que vai vir. Isso é certeza que o El Niño continua a sua atuação e nós teremos ainda um período chuvoso intenso pela frente, mas que pelo menos nós sejamos livres de enchentes, de cheias, de enxurradas, de tempestades mais severas, porque já fomos bastante castigados, principalmente aí a região do Alto Vale e outras regiões do estado. Nós aqui, graças a Deus, né, tivemos aí os nossos problemas também, mas comparando o que aconteceu com a gente aqui em outras regiões, a gente tem sido abençoado nesses últimos tempos com tanta chuva que caiu muito próximo da gente aqui. Então, uma mega operação para recuperar a BR-470 e a gente sempre fica na expectativa, né? Quando será a próximo episódio de chuva que vai causar danos, vai causar estragos aí para as nossas rodovias. Um trabalho realmente muito grande que tem o DENIT pela frente e eu quero só aproveitar aqui para repercutir mais uma vez a situação de ontem, repercutiu muito ontem, situação que foi levantada aqui no Repórter Cultura sobre o trevo de Indaial. Essa situação é algo que precisa ser visto assim com urgência pelas autoridades aqui regionais, falando dos nossos prefeitos, dos nossos vereadores, para que haja uma pressão sobre os órgãos que têm atuação sobre isso, que têm possibilidade de atuar sobre essa situação, de mudar essa situação. O nosso acesso a Indaial não pode ficar do jeito que está. Eu sempre falo da questão da lombada, mas por que eu pego no pé com relação a essa questão da lombada ali? É por causa da proporção. Olha a importância do trevo mal feito lá, daquele problema com a água que se acumula ali no trevo de Indaial, comparado ao problema que era a lombada, que atende ali, certo? Tem uma comunidade que acabou se beneficiando, sim, com a questão da lombada, para poder sair ali daquelas duas ruas que acessam ali a rodovia, mas em contrapartida acaba prejudicando, né, uma série de pessoas que transitam ali pela rodovia, principalmente pela questão de que nós temos muito fluxo em determinados horários ali e a lombada acaba atrapalhando, e nem vamos pegar a questão só dessa situação da viabilidade ou não da lombada, vamos pegar só a proporção. Então, se tem gente que se preocupou com a lombada e conseguiu fazer acontecer a lombada, vamos lá, gente. É possível a gente fazer alguma coisa para mudar essa situação do trevo. Tanto essa situação da logística de acesso ali para a 470, de alguma maneira tem que ser modificado isso para que haja mais fluidez no trânsito para o acesso a Indaial e a 470, como também essa situação do alagamento, que qualquer chuvisco que cai agora está alagando, e não só alaga, mas fica alagado durante um tempo, né? Vejam que ontem de manhã ainda estava alagado depois das chuvas de quarta-feira à noite, que não foram assim, não foi assim aquela chuva, aquele volume de chuva, e estava alagado ontem de manhã ainda ali o trevo de Indaial. Então, autoridades representativas aqui do nosso município, da nossa região, por favor, vamos botar isso debaixo do braço, vamos fazer alguma coisa para isso ser modificado quanto antes. E olha, os ministros do Supremo Tribunal Federal reagem à aprovação da PEC que restringem decisões monocráticas. Tá um bafafá, tá um fuzuê, tá um diz-que-me-diz-que lá em Brasília, entre o Supremo Tribunal Federal, o Senado. A situação tá pegando fogo por lá, viu? Os ministros do Supremo Tribunal Federal comentaram nesta quinta-feira, ontem, portanto, a votação da proposta de emenda à Constituição que limita os poderes e restringe as decisões monocráticas dos integrantes da Corte. O decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, declarou que o Supremo Tribunal não admite intimidação. Primeiramente, nós vamos ouvir o que o Barroso disse a respeito. A gente tem aqui as falas dos ministros. Vamos repercutir aqui o que o Barroso falou a respeito dessa situação. Vamos acompanhar. O Supremo Tribunal Federal não vê razão para mudanças constitucionais que visem a alterar as regras do seu funcionamento. Num país que tem demandas importantes e urgentes, que vão do avanço do crime organizado à mudança climática, que impactam a vida de milhões de pessoas, nada sugere que os problemas prioritários do Brasil
estejam no Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar, cabe ao Supremo fazer valer a Constituição, preservar a democracia e proteger direitos fundamentais. A pergunta a se fazer é a seguinte: esses objetivos foram alcançados? A resposta é definitivamente sim. Isso significa que o Supremo Tribunal Federal cumpriu o seu papel e serviu bem ao país. Não há por que alterar o que vem funcionando bem. E cumpre lembrar, em todos os países que recentemente viveram o retrocesso democrático, a erosão das instituições começou por mudanças nas Supremas Cortes. Os antecedentes não são bons. Pois é, olha só, ele não faz uma autocrítica, né? Ele faz uma autoavaliação extremamente positiva aí do Supremo Tribunal Federal. Quem tem que responder essa pergunta que você fez aí, se está funcionando, não é você, Barroso. Quem tem que responder essa pergunta é a sociedade, né? Vocês não foram eleitos por ninguém, vocês foram indicados aí por presidentes da República, e quem tem que responder se o Supremo está funcionando bem ou não é a sociedade, é as instituições que se utilizam, né, do Supremo Tribunal Federal como prestadores de serviço que vocês são. E vocês têm que sair desse protagonismo que vocês querem ter aí, que acham que tem no país, e se resumirem aí a fazerem a avaliação das questões constitucionais realmente. Agora, não, a gente fez o nosso papel, o Supremo Tribunal é bom, é maravilhoso, né? Como ele fala aqui. Agora, o Gilmar Mendes, ele já foi um pouco mais, não foi tão discreto nas palavras quanto foi o Barroso aí. Vamos ouvir o que o Gilmar Mendes falou. O fato é que este Supremo Tribunal Federal, sempre atento às suas responsabilidades institucionais e ao contexto que o cerca, está preparado, não tenho a menor dúvida, para enfrentar, uma vez mais, e caso necessário, as investidas desmedidas e inconstitucionais, agora, eventualmente, provenientes do Poder Legislativo. Lembro aos ministros, recados da rua chegam a todos nós, dando conta de que o projeto de emenda aprovado é mal menor, tendo sido endereçado a esta casa agora como forma de impedir possíveis reformas ainda mais drásticas ao funcionamento da Corte, ou mesmo a instauração de processos de impeachment contra membros deste tribunal. No particular, senhor presidente, é preciso altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Esta casa não é composta por covardes. Esta casa não é composta por medrosos. Cumpre dizê-lo com a serenidade, mas com firmeza, e com o desassombro que esse tipo de investida exige de todos nós, membros desta casa multicentenária. Este Supremo Tribunal Federal não admite intimidações. Pois é, não admite intimidações. Agora, eles podem intimidar quem eles quiserem. Que intimidação? O Legislativo tem o poder constitucional de fazer o que está fazendo. E tem que fazer mesmo, tem que colocar o Supremo Tribunal Federal no lugar do Supremo Tribunal Federal, que é uma casa importante dentro da democracia, dentro dos pilares da democracia, dentro dos pilares institucionais. O Supremo é uma casa importante quando a gente avalia o Supremo Tribunal Federal. Agora, quando a gente avalia umas figuras que estão lá no Supremo Tribunal Federal, eles acabam deixando o Supremo em maus lençóis. Essa que é a verdade. E tem um ditado para isso, né, Odair? Pimenta no olho dos outros é refresco, porque o STF é sempre o primeiro a se intrometer em todas as decisões, seja do Executivo, seja do Legislativo, e se intrometer de forma política. Muitas vezes eles nem estão analisando questões jurídicas ali dentro dessas decisões que eles se intrometem, e sim de forma política. Agora, quando algum outro poder visa
vamos botar aqui entre aspas, se intrometer ali no STF, aí eles levantam a bandeira da separação dos poderes, da inconstitucionalidade. E nas palavras aí, um enfrentamento. O Gilmar Mendes foi bem claro nas palavras aí, que vão rechaçar que essa interferência desmedida, enfim, usando palavras fortes aí. Mas o Pacheco também se manifestou, né, Júlia? Exatamente. O Pacheco, por sua vez, que é o presidente do Senado Federal, ele falou pela primeira vez com a imprensa nesta quinta-feira sobre a aprovação dessa PEC que limita os poderes monocráticos do STF. O parlamentar disse que a atitude do Senado foi apenas garantir que uma lei só possa ser considerada inconstitucional pelo colegiado e não apenas por um único ministro da Suprema Corte. Nas palavras de Pacheco, isso não constitui nenhum tipo de enfrentamento ou retaliação, porque é algo técnico e de aprimoramento da justiça do nosso país. E a gente vai ouvir do próprio Pacheco as palavras dele a respeito. O discurso político no Brasil, infelizmente, está muito pobre, muito vazio de argumentos para poder se deixar levar a uma discussão desse nível entre direita e esquerda, entre um presidente e ex-presidente, de um tema dessa natureza que, repito, é um aprimoramento absolutamente saudável. Eu, mais uma vez, quero aqui provocar todos para a leitura e a compreensão desse instituto, antes que haja qualquer tipo de exploração de cunho político em torno desse tema. Então, nós estamos conscientes do que fizemos ontem no Senado. O Senado fará no próximo ano 200 anos de história, e esses 200 anos de história de muitas contribuições para o país. Recentemente, o Senado se mostrou uma casa muito importante para a consolidação da democracia do nosso país. Eu quero dizer aqui que ninguém e nenhuma instituição tem um monopólio da defesa da democracia no Brasil, porque aqui desse púlpito do plenário do Senado Federal, eu como presidente, defendi o Supremo Tribunal Federal, defendi a Justiça Eleitoral, defendi as urnas eletrônicas, defendi os ministros do Supremo Tribunal Federal, defendi a democracia do nosso país, repeli em todos os momentos as arguições antidemocráticas, inclusive a que consubstanciou o 8 de janeiro com os ataques que nós sofremos. Estivemos unidos nesse propósito, mas isso não significa que as instituições sejam imutáveis ou sejam intocáveis em razão de suas atribuições. Nós estamos aqui promovendo uma busca de equilíbrio entre os poderes, repito, para que uma lei votada no Congresso Nacional, que é formada por representantes do povo brasileiro, não seja desconstituída por ato unilateral de uma pessoa que, por mais importância que tenha como ministro do Supremo Tribunal Federal, não se sobrepõe ao Congresso Nacional, não se sobrepõe ao presidente da República e não se sobrepõe ao colegiado da sua própria casa. O Pacheco, aliás, Pacheco aí também utilizando palavras fortes aí com relação a essa briga, né, que se instalou ali em Brasília entre o Senado, entre o Legislativo e agora o Supremo Tribunal Federal. Vamos ver nessa quebra de braço aí quem vai sair vencedor. Não deveria estar acontecendo, né? A gente deveria ter aí a harmonia entre os poderes, mas a harmonia é o que a gente não tem faz tempo entre os poderes aqui do nosso país. E agora, aproveitando a deixa, nós vamos lançar a nossa enquete do dia de hoje. A nossa enquete está repercutindo esse assunto aí. O STF se une então contra a PEC, Barroso critica sacrifícios de instituições. E a gente está pedindo para você aqui, avaliando as últimas ações do Supremo Tribunal Federal, qual ação do Supremo Tribunal Federal você mais reprova? Preste atenção aqui. Qual ação do Supremo Tribunal Federal você mais reprova? Tenho algumas alternativas aí para você votar. Anulação do processo do Lula, fim da prisão em segunda instância, inquéritos ilegais, interferência direta nos demais poderes, executivo e legislativo, e a última alternativa, eu aprovo todas as ações do Supremo Tribunal Federal listadas. Então, se você aprova, né, porque a pergunta já está direcionando para desaprovação. Então, qual ação do Supremo Tribunal Federal você mais reprova? Aí tem anulação do processo do Lula, fim da prisão de segunda instância, inquéritos ilegais, interferência direta nos demais poderes, executivo e legislativo. E se você acha que está tudo certo com o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo também, porque você tem a liberdade de pensar dessa forma, tem lá, aprovo todas as ações do Supremo Tribunal Federal listadas. Está lançada a nossa enquete, então, do dia de hoje.
Olha, o Lula retoma viagens internacionais na próxima semana. Acabou as férias dele no Brasil, agora ele retoma então as viagens internacionais. 2 meses após se submeter a uma cirurgia para restaurar a articulação do quadril, que foi só por isso que ele ficou no país, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retoma sua agenda de viagens oficiais internacionais na próxima semana. Antes de desembarcar nos Emirados Árabes, onde participará da 28ª Conferência de Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas, que começa no próximo dia 30, Lula visitará a Arábia Saudita e o Catar. Na sequência, o presidente e sua comitiva seguirão para a Alemanha, com chegada prevista no dia 2 ou 3 de dezembro para se reunir com representantes do governo local para tratar de temas de interesse dos dois países. Lula viajará em companhia de vários ministros, incluindo Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Maura Vieira, das Relações Exteriores e claro, do seu chaveirinho, a primeira-dama Rosângela Lula da Silva. Não sei quem é chaveirinho de quem aí nessa situação, né? Mas a Janja não perde uma oportunidade de fazer turismo. Olha, agora vamos até a cidade de Gramado, onde o edifício que estava interditado após ter sua estrutura comprometida pelas fortes chuvas da última sexta desabou. Isso foi o edifício Ana Carolina, que veio abaixo lá no bairro Planalto, na cidade, em Gramado, ali na cidade da Serra Gaúcha, né? O prédio apresentava rachaduras desde o fim de semana, após intensas precipitações terem atingido a região das Hortênsias, com deslizamentos de terra e queda de barreiras. A chuva excessiva levou ainda a enchente do rio Paranhana, no Vale. O corpo de bombeiros militar está no local, no local do desabamento e não houve vítimas. Uma vez que os mais de 100 moradores da edificação já haviam abandonado o prédio depois que foi constatado o comprometimento da estrutura. A situação geológica em Gramado é grave. Rachaduras apareceram no solo em vários bairros da cidade e fazem com que as pessoas tenham que deixar suas casas. Segundo a prefeitura, equipes técnicas elaboram relatórios das vistorias realizadas nos últimos dias e outros grupos de servidores municipais seguem limpando as vias, auxiliando aí as famílias atingidas e monitorando pontos mais críticos. O mais crítico ainda, na avaliação dos técnicos, fica ali entre os bairros Três Pinheiros e Planalto, junto a um condomínio de casas, em uma área que foi isolada pela Defesa Civil. Já num loteamento Orlande, os danos foram pontuais. Fissuras estão aparecendo todos os dias em vários pontos da cidade. Inclusive, nós vamos acompanhar agora, antes do desabamento do prédio, um vídeo que circula, claro, aí nas redes sociais também, da região ali com várias fissuras, e o cidadão está narrando, por isso a gente vai ver e ouvir essa situação ali em Gramado antes do desabamento do prédio. Vamos acompanhar. Olha só, galera, eu vim aqui, era 1h pouca da tarde, e vim agora de novo no final do dia. A situação está bem pior, bem pior. Olhem só. Tudo deslocando, eu sei que não deveria estar aqui, mas olha só. Olha como é que tá. Vai cair tudo. É uma questão de tempo para saber o quanto vai cair. Olha só, o quanto vai cair e torcer para que não caia de uma vez só. O prédio também tá pior do que antes. E aqui para baixo também. O deslocamento de terra aqui tá muito maior. Os buracos aumentaram. Esse desnível aqui também. Olha só isso, gente. Isso aqui não estava tão grande assim. Tá muito, muito maior. Isso aqui, o condomínio lá também já foi, tá rachando o asfalto também, acho que já foi evacuado. E aqui tá bem séria a situação. Toda essa ribanceira aqui, todo esse mato, tá prestes a descer. E tudo ali pro bairro Três Pinheiros. Ó, eu mostrei essa mesma cratera, eu mostrei hoje na primeira hora da tarde. Olha o tamanho que ela já tá. Tá bem maior. Tá descendo tudo, infelizmente. O prédio aqui também tá. É uma questão de tempo. Pra cá, ó, tá instalando. A gente fica aqui, a gente fica ouvindo os estalos do prédio. Tá bem crítica a situação. Ainda bem que o bairro Três Pinheiros ali, eu acabei de sair dali. Passei a tarde ali. E o pessoal foi totalmente evacuado. O bairro inteiro. Gente, não é exagero, mas se toda essa massa de terra e prédio desabarem de uma vez só,
o bairro Três Pinheiros ali corre o risco de sair do mapa, pelo menos a boa parte dele. Ainda bem que o pessoal já evacuou ali, eu vou saindo daqui porque está instalando tudo aqui. Olha o degrau, olha o desnível. Olha o desnível. Deus tenha misericórdia de cada um de nós, né? Não somos nada. Aí tem, você viu a filmagem, ainda o prédio estava de pé, várias rachaduras consistentes, importantes ali naquela região, e o prédio caiu. Aí tem agora uma imagem rápida ali também do prédio já desabado, esse prédio que você acabou vendo ali, agora tá aí, ó, o prédio desabou ali, não teve jeito. Muitas rachaduras aparecem ali também nessa imagem e o prédio desabou, aquele prédio ali naquela região. Então, as chuvas ocasionando estragos enormes, né? Problemas econômicos enormes, mas ainda bem que todo mundo conseguiu sair a tempo e tinham mais de 100 moradores nesse prédio aí, todos conseguiram sair a tempo, ninguém se machucou nessa situação lá em Gramado. Pois é, uma situação parecida acontece também aqui no Alto Vale, em Vidal Ramos, em Rio do Sul também, onde é possível visualizar vários pontos com rachaduras, né, nas estradas, em casas, em encostas, inclusive o que levou até geólogos aqui do nosso estado, do sul do Brasil, a vistoriarem ali o município de Rio do Sul de forma mais técnica, né, para saber o que vem acontecendo. Mas situação parecida vivemos aqui também na nossa região. É o efeito aí dessas chuvas intensas e com um longo período que está acontecendo. E a situação ainda tende a piorar nesse sentido, porque nós devemos ter aí esse período de chuvas estendido, né, por conta da atuação do El Niño. E assim a gente encerra o nosso bloco de informação na manhã desta sexta-feira.